Fala galera, tudo bem? Dando sequência ao nosso projeto aqui, bora trabalhar hoje a parte do poder executivo. Bora ver aqui. Nós temos então aqui, galera, o capítulo 2, que abre essa redação aqui, ó, do presidente e do vice-presidente da República. Primeira questão de prova nós temos já aqui na leitura do artigo 76, ó. Poder executivo, gente, é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, cuidado com essa expressão aqui, ó. Tá? Porque em prova, ele vai dizer para você que o poder executivo é exercido pelo presidente e pelo vice-presidente. Errado. O vice não exerce o poder executivo. Mas, Blanco, o vice não pode assumir a presidência? Pode. Quando ele assumir, ele não é vice. Ele é presidente da República. Perfeito? Então, na qualidade de vice, ele não exerce nada. A gente vê que o papel do vice é apenas substituir ou suceder. Para que o vice possa ter algum poder de decisão, ele tem que estar na cadeira do presidente. Perfeito? Na qualidade de vice, ele não exerce nada. Cuidado com essa questão em prova, tá bom, galera? Então, bota aqui a observação, ó. Na observação, o vice presidente não exerce o poder executivo, tá bom? Na qualidade de vice, ele não tem nenhuma relevância prática na tomada de decisão. Sobre a eleição do presidente. O artigo 77 diz que a eleição do presidente e do vice realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo do mês de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial. Então, é possível que isso aqui seja decidido em 2 turnos, né? Então, primeiro turno vai ser no primeiro domingo do mês de outubro, e o segundo turno, se porventura houver, você vai ter então no último domingo do mês de outubro. Beleza. Então está agendado aí a data para a eleição do presidente da República. Beleza? Olha agora. A eleição do presidente importará a do vice com ele registrado. Então, cuidado em prova, ó. Não existe eleição para vice-presidente, tá? Não tem. Se morrer o presidente, o vice assume, termina o mandato e fica sem vice-presidente. Não vai ter uma nova eleição para poder escolher um novo vice-presidente, tá? Então, beleza. Elegeu o presidente, já importa a eleição do vice com ele registrado na chapa. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos. Cuidado com isso aqui, ó. Não computados os votos brancos e nulos. Então, o presidente é eleito, gente, pelo sistema majoritário. No modelo majoritário, vence o candidato que tem a maioria absoluta dos votos, mas não contabiliza os votos brancos e nulos. Então, votos brancos e nulos não decide eleição para presidente da República. Fechado? Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, aí far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Então aqui é o segundo turno, né? É a definição do segundo turno que vai acontecer no último domingo de outubro. Então 20 dias depois, ó, e aí no último domingo, você vai ter o segundo turno, se porventura ninguém conseguir aí a maioria absoluta dos votos. Fechado?
Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Olha agora, se na hipótese do parágrafo anterior remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Então, se durante o segundo turno o candidato B desiste do processo eleitoral, isso não quer dizer que o candidato A já é o candidato eleito. Vai para a disputa eleitoral entre os remanescentes o de maior votação. Seria o terceiro colocado. Se na terceira posição você tem dois candidatos com o mesmo número de votos, aí o próximo fator de desempate, gente, é o fator idade. Vai para a disputa eleitoral o mais idoso. Geralmente na prova o examinador vai dizer que sobe para a disputa aquele que tem o maior número de mandato, aquele que já assumiu algum cargo público. Não. Independentemente da vida pregressa do cara, sempre sobre o mais idoso entre os envolvidos na terceira posição. Lembra disso aí, tá bom? Compromisso do presidente da República, diz aqui o 78, ó. Presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso, então não é nem na Câmara e nem no Senado, é no Congresso, e é, ó, convocação extraordinária. Lembra disso aí? Lá em Poder Legislativo, Congresso vai ser convocado de forma extraordinária para assumir o compromisso do presidente da República, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência nacional. Então, em prova, geralmente, o que o examinador faz aqui? Ó? Presidente eleito pelo povo, Câmara representa o povo, então a posse dele é na Câmara dos Deputados. Negativo. É sessão solene do Congresso Nacional em convocação, gente, extraordinária. É o que diz a nossa Constituição, perfeito? Até porque a gente vai ver que a posse dele vai ser no dia 5 de janeiro. E no dia 5 de janeiro o Congresso está de recesso. Por isso que a convocação é extraordinária no Congresso Nacional. Beleza? Vacância. Artigo 78 e 83, ó. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não assumiu o cargo, este então vai ser declarado vago. A outra forma de vacância prevista na Constituição, Blanco? Sim. Presidente ou vice-presidente não poderão, sem a licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Nós vimos, não é isso, gente? Que é competência exclusiva. Lembra disso aí? Exclusiva do Congresso Nacional, lá no artigo 49, autorizar o presidente da República a se ausentar do país quando a ausência exceder a 15 dias. Nós vimos que o Congresso vai fazer isso, né, por um decreto legislativo. Então, além de morte, além de renúncia, de desistência, impeachment, você tem essas duas formas de vacância. Presidente e o vice não tomam posse no intervalo de 10 dias, vacância nos cargos, convoca nova eleição. Presidente e vice se ausentou do país por mais de 15 dias, sem a permissão do Congresso, sem a licença do Congresso, vacância nos cargos, convocação de novas eleições. Beleza? Fique esperto então com isso aí. Vamos lá. Da substituição, ó. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga ou de vice. Então, pega a visão aqui, ó. Qual é o papel do vice? Substituir. A substituição, gente, ela é temporária. Tá? Ou o vice pode, ó, suceder. A sucessão é definitiva. Então, o presidente viajou de férias, o vice assume em substituição. O presidente morreu, o vice assume em sucessão e termina o mandato. É assim que funciona. Somente o vice tem o poder de suceder.
tá bom? O vice-presidente da República, ó, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele for convocado para missões especiais. Por isso que o vice, na qualidade de vice, não exerce o poder executivo, tá vendo? Ele só vai exercer quando substituir ou quando suceder o presidente da República. Beleza, beleza? Olha o Geraldo Alckmin aí, né? Lula chamou ele para ser ministro de Estado. É uma missão. Foi convocada pelo presidente da República. Sob a linha sucessória, cuidado com esse artigo 80, ó. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o presidente do STF. Observe, tá? Na ausência do presidente, quem assume é o vice. Depois vem o presidente da Câmara Federal, depois o presidente do Senado Federal e, por fim, é que vem o presidente do STF. Aí, galera, toma cuidado. O vice, a gente viu que ele pode substituir e também pode suceder. Substituição temporária, sucessão definitiva. Mas esses outros aqui não, ó. Esses aqui só podem substituir. Não pode suceder. Então, se morrer o presidente e o vice, o presidente da Câmara assume, mas ele não termina o mandato, não. A gente vai ver que ele vai ter que convocar novas eleições. Presidente da Câmara, presidente do Senado e do Supremo só pode substituir. Ele não pode assumir e terminar o mandato. Perfeito? Toma cuidado com isso em prova. Outra, essa galera aqui está na linha sucessória do presidente. Por isso que todos eles têm que ser cargos privativos de brasileiro nato. Todos eles. Perfeito? A gente já viu isso lá na parte de nacionalidade. E outra, essa galera que está na linha sucessória do presidente, se estiver respondendo a um processo na qualidade de réu, perfeito? O Supremo diz que ele não vai poder assumir a presidência da República. Por que isso? Veremos daqui a pouco que quando o Supremo recebe uma denúncia contra o presidente por um crime comum, tá, que ele vai ser afastado de seu cargo por 180 dias, para evitar que ele atrapalhe as investigações. Então, se o presidente da Câmara, presidente do Senado, por exemplo, né, está respondendo a um processo, é réu lá no STF, e viajou o presidente e o vice, eles não vão poder assumir a presidência da República, porque uma vez assumindo como presidente, por ser réu em processo, tem que gerar automaticamente o seu afastamento. Então, olha só essa jurisprudência que ela é de prova, tá? Vamos botar aqui, ó. Não pode assumir a presidência aquele que está na linha sucessória, logicamente, né? Que esteja na linha sucessória, aquele que responde a processo. Mas responde como investigado? Não, responde na qualidade de réu. Tá? Réu é quando já tem a denúncia contra ele. Então, se o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo virou réu em um processo, eles não vão poder assumir a presidência, porque se assumir, vai ter o afastamento automático por 180 dias. Beleza, beleza? Cuidado com essa jurisprudência que ela cai em prova. Da eleição direta e indireta. Então vamos ver, ó. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois que abre a última vaga, ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos
será feita 30 dias, depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei, e em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos antecessores. Então, bora lá. Sei lá, no ano de 2000, elege o presidente, mandato do cara vai até 2004. Metade do mandato, 2002. Então, gente, se ocorrer dupla vacância, né? Morreu o presidente e o vice, quem assume é o presidente da Câmara. Mas o presidente da Câmara não pode suceder, ele só pode substituir. Se essa vacância é nos primeiros 2 anos de mandato, aí você está vendo aí que vai ter eleição direta. O povo vai para a urna. E o prazo para isso acontecer, 90 dias. Mas se a dupla vacância, morreu o presidente e o vice aqui, no segundo biênio de mandato, e aí o presidente da Câmara assume, mas não pode suceder, ele só pode substituir. Então agora ele convoca, ó, nesse intervalo aqui, eleição indireta. E o prazo para acontecer isso aqui, gente, vai ser 30 dias. Perfeito? 30 dias. Eleição direta, porque a eleição vai ser feita por quem? Ó, pelo Congresso Nacional. São deputados e senadores que vão votar no novo presidente eleito. E aqui é o mandato tampão, ó, porque em qualquer dos casos, os eleitos deverão apenas completar o que resta de mandato, conhecido como mandato tampão. Outra informação importante é que o Supremo julgou que estados e municípios podem tratar sobre esse tema de forma diferente, tá? Do jeito que está escrito aqui. Geralmente tem estado que coloca aí, ó, se a vacância acontece no primeiro ano, a dupla vacância, aí o presidente da Assembleia Legislativa assume e convoca a eleição direta em 90 dias. Se for nos 3 últimos anos de mandato, eleição indireta no prazo de 30 dias. Então, o Supremo disse que estados e municípios poderão, dentro da sua autonomia, legislar sobre dupla vacância por causas não eleitorais. Perfeito? Porque isso aqui não é por motivo de eleição. Porque quando é por um problema na eleição, gente, aí quem resolve o problema é o Código Eleitoral. Aí os estados não têm autonomia não, porque direito eleitoral é lei de âmbito nacional, que a gente já viu. Se é lei de âmbito nacional, só quem pode legislar sobre o tema é a União. Então o Estado não tem autonomia de legislar sobre Código Eleitoral, então ele não pode estabelecer regras de eleição quando o motivo, o problema da eleição for por causas eleitorais. Compra de votos, abuso do poder econômico, boca de urna, aí o Estado vai ter que seguir o Código Eleitoral. Mas se for no caso de dupla vacância, como está aqui na Constituição, por motivos não eleitorais, morte, por exemplo, morreu o presidente e o vice, morreu o governador e o vice, morreu o prefeito e o vice, aí estados e municípios têm autonomia para legislar sobre dupla vacância por motivos não eleitorais nas suas constituições. Então é muito comum de você abrir uma constituição do Estado e o Estado não acompanhar essa mesma dinâmica aqui de primeiro biênio e segundo biênio. Lá fala que no primeiro ano, ou nos 3 últimos, ou diz nos primeiros 3 anos é eleição direta e no último ano é eleição indireta. Nesse formato, eles têm autonomia para regulamentar, perfeito? Então, dupla vacância por motivos não eleitorais, municípios e estados têm autonomia de dispor isso lá nas suas constituições, fechado? Agora, se for por motivos eleitorais, aí, meu irmão, a solução é pelo Código Eleitoral, que é competência privativa da União. Ficar atento a essa informação, tá bom? Mandato posse, gente, ó. Mandato do presidente, de 4 anos, terá início no dia 5 de janeiro, ó, do ano seguinte ao da sua, o que, gente? Eleição. Perfeito? Então mudou, tá, gente? Antigamente a data da posse, Lula, por exemplo, foi o último que tomou posse no dia 1º de janeiro. Nas próximas aí eleições, ó, nas próximas, Lula vai ter mandato agora até o dia 5 de janeiro, né? No dia 5 de janeiro entra o novo presidente, tá? Mudou, ó, ficou assim agora, ó. Presidente vai tomar posse no dia 5 de janeiro.
Governador mudou também. Nas próximas eleições, o governador vai tomar posse no dia 6 de janeiro, um dia depois do presidente. 6 de janeiro. E prefeito ficou no dia 1º. Não teve mudança. Prefeito, a posse dele, continua no dia 1º de janeiro. Beleza, moçada? Então tá aí. Fechamos aqui então o nosso primeiro bloco sobre poder legislativo. Nós vamos gravar agora o nosso segundo bloco com a parte das competências do presidente, foro privilegiado, prerrogativas, ministro de Estado, Conselho de Defesa, Conselho da República, e depois vamos fazer questões sobre esse tema. Então assista também o próximo bloco que vai estar identificado aí, tá? Poder Executivo parte 1, Poder Executivo parte 2, e se tiver parte 3, vai ter lá a parte 3. Vamos ver se eu consigo fazer em 2 blocos. Fechado? Bora lá então. Cortando aqui para a vinheta, volto já já com mais informações de Poder Executivo.